Bom dia, meus queridos, bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que o Senhor abençoe o seu dia, que você tenha firme confiança no Senhor em mais um dia. Estamos vivos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor cuidou de nós. E eu queria, antes de gravar, antes de trazer a mensagem, pedir três coisas a você. Primeiro, se você ouvir a mensagem e for relevante para a sua vida, compartilhe. Se inscreva, se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube. E divulgue, compartilhe, porque isso ajudará a chegar a outras pessoas. E se você for edificado também, dê lá o seu joia, seu like, para que também a página se torne relevante para o YouTube. Então esse é o meu pedido hoje para você. Quero alcançar novas pessoas através desse meio, desse instrumento. Quero trazer para a nossa meditação uma palavra que está no Salmo 3. Confiança em Deus na adversidade é o título que está no Salmo. Davi, quando fugia de Absalão, seu filho que queria matá-lo, ele faz esse salmo belíssimo. E eu queria então, eu quero na verdade compartilhar algumas verdades para a sua edificação, para a nossa edificação. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Com a minha voz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres no queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então é um tempo difícil que Davi está passando. Você imagina de repente Absalão, que se tornou desafeto do rei, desafeto do seu pai, desde quando ele matou seu meu irmão Amnon e fugiu, e Davi não o recebeu, não quis tratá-lo, e esse mau relacionamento cresceu a tal ponto de Absalão começar a argimentar, a seduzir o povo de Israel, gente do exército, gente de Israel, e colocou-os contra Davi, a tal ponto de crescer tanto, como ele diz aqui, como tem crescido, cresceu tanto o número dos adeptos de Absalão que ele se viu confiante para um dia invadir Jerusalém, destronar o rei ou matar o rei, destruir o rei para assumir o lugar do seu pai. Trágico, né? Uma família que enfrenta muitos problemas, e um deles, um dos grandes problemas está aqui. Então, nesse contexto aqui, Davi faz esse salmo. É um salmo cheio de significado, especialmente para nós, quando nós estivermos passando por tempos de adversidade. Todos nós passamos, talvez não nesse nível de um filho se levantar contra nós, querer nos matar, não nesse nível de a gente ter que fugir de casa e buscar refúgio em outro lugar para não ser morto, não desse nível de repente descobrir que o seu filho está morto, foi morto numa briga, nesta guerra. Então são muitos problemas que Davi está enfrentando, muitos problemas que talvez eu não tenha estrutura para enfrentar. Mas nós enfrentamos outros problemas, outras adversidades, todos nós enfrentamos. Então, como é que nós podemos aprender com Davi nesta manhã? Em primeiro lugar, aprender a ouvir o que Deus diz, em vez de ouvir o que está aí, o que as pessoas dizem. Ele diz: são muitos que me dizem de mim, não há
em Deus salvação para ele. Então a primeira coisa que você precisa aprender sempre para enfrentar as lutas é ouvir a palavra de Deus, é ouvir o que Deus diz de nós, Deus diz de você. É ouvir a palavra do Senhor, que é a verdade, não o que os outros dizem de mim ou da minha circunstância, da minha situação. Então Davi diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Então, em primeiro lugar, há salvação para aqueles que confiam no Senhor. É o que está escrito no versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Portanto, sempre há saída, há livramentos nos tempos de adversidade, nos tempos de angústia, nos tempos de tribulação. Não escute a voz do inimigo, te acusa. Não escuta a voz das pessoas que se levantam dizendo que Deus não está contigo, ou que Deus está distante, ou que Deus não se importa, ou que Deus não salva, ou que Deus não tem poder, ou que Deus te abandonou. Não escute a voz do inimigo, escute a voz da palavra, que diz que Deus é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Então escute a voz do Senhor. Em Deus a salvação, em Deus há livramento, em Deus a saída, como houve aqui para Davi. Triste, mas era a saída que podia haver, porque havia uma guerra se instalada. Segundo lugar, é muito importante que você tenha Deus como seu maior tesouro, como seu maior refúgio, como sua fortaleza nesse tempo difícil. Ele diz: és o meu escudo, és a minha glória, o que me exalta a minha cabeça. Portanto, naquele momento de humilhação que Davi foi humilhado, porque Absalão tomou as suas mulheres quando Davi precisou fugir, armou um palco na praça da cidade e teve relação sexual com as mulheres do seu pai. Você imagina a humilhação que Davi enfrenta. A humilhação de fugir, a humilhação dos falatórios de que o seu filho está contra ele, a humilhação de ter a honra abalada, denegrida, toda aquela situação de ter as suas mulheres humilhadas. Tudo isso faz Davi olhar para Deus e dizer: tu és a minha glória, tu és a minha glória, aquele que exalta a minha cabeça. Querido, você pode estar com a sua cabeça baixa, você pode ter sofrido alguma humilhação, algum revés da vida que te abateu, que te feriu, que te humilhou, que tentou te destruir ou que te colocou no chão, mas você pode olhar para o Senhor, colocar o seu olhar para o Senhor, olhar para Ele e ter nele o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua glória, o seu motivo de se levantar, a sua força para se levantar, para erguer sua cabeça e continuar a jornada, mesmo ferido, mesmo diante das dores, você pode se levantar. Portanto, olhe para o Senhor. No dia da adversidade, mantenha o seu olhar para aquele que pode te levantar, para aquele que pode erguer a tua cabeça. Em terceiro lugar, orou, clamou e obteve resposta. No dia da adversidade, clame, ore, busque. Ele diz aqui: com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Há respostas para as nossas orações. Há resposta para aqueles que clamam ao Senhor. Há resposta para aqueles que buscam ao Senhor. Há resposta para aqueles que se humilham, colocam a sua face no pó e clamam por misericórdia. Deus é misericordioso. Deus ouviu a oração de Davi. Deus deu livramento a Davi. Deus trouxe paz. Ele retornou para o palácio, ele reassumiu o reino. Chorou amargamente a morte do seu filho, mas ele se reergueu e continuou o seu reinado e continuou a sua vida. Portanto, Deus não garantiu que nós não teríamos dias difíceis, nem dias de tribulação. Deus disse: no mundo tereis aflições. Mas Deus disse: eu estou com você, eu estou convosco todos os dias. Clama a mim, no dia da angústia eu te responderei. Clama a mim e eu farei coisas grandes que você nem imagina. Portanto, Deus tem algo sempre reservado para os seus filhos, para o seu povo, para aqueles que clamam ao Senhor. Portanto, a decisão mais sábia que você pode tomar nesse dia, se você está aflito, atribulado,
temendo alguma coisa, é colocar os seus joelhos, dobrar os seus joelhos, colocar a sua vida diante do Senhor e clamar. Clamar, chorar se possível, colocar a face no pó, pedir misericórdia, porque em Deus há misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E por isso nós somos candidatos aos milagres, às bênçãos de Deus nesse dia. Então, há sempre algo que Deus pode fazer e Deus não tem limitação do que Ele pode fazer. Clame a Deus. E por último, a direção, a proteção certa nessa vida. Ele diz, eu deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Queridos, é muito difícil, né? Alguém está perseguido, foragido, com medo da morte, com medo do próprio filho lhe matar, o exército que o filho levantou para persegui-lo. É muito difícil, numa situação dessa, você dormir, você deitar e dormir. Por menos, né? Muitos perdem o sono. Muitos perdem o sono. Tem muita gente com insônia, muita gente sem conseguir dormir, sem ter paz, atribulado e indo para a cama, muitas vezes com um turbilhão de pensamentos, muitas vezes pensamentos angustiantes, com ansiedade, com medo, com pavor do dia de amanhã, sem saber o que fazer, mas é preciso você ouvir o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Davi diz, eu deito e durmo, e eu acordo porque o Senhor me sustenta. Porque enquanto ele estivesse dormindo, ele podia ser atacado, ele podia ter sua vida ceifada. Então, numa situação dessa, talvez o recomendável é não dormir, é ficar vigilante, mas ele diz, eu vou deitar e vou dormir, porque é o Senhor que me sustenta. Isso é fé, isso é confiança, isso é depender de Deus, isso é fé em ação. Portanto, viva cada dia. Não se preocupe com o dia de amanhã. Enquanto você dorme, Deus está preparando o seu amanhã. Deus está cuidando dos detalhes do amanhã. Deus pode trazer uma grande surpresa para amanhã. Portanto, em nome de Jesus, eu quero trazer essa palavra para você. Eu não sei como você está, qual o nível de adversidade que você está enfrentando, qual o nível de tribulação que você está enfrentando. Mas eu quero deixar essas quatro observações para você, esses quatro objetivos aqui para a gente enfrentar os dias de adversidade. Confie na salvação do Senhor. Levante a cabeça e olhe para o Senhor para você continuar firme. Tenha sempre a oração como meio eficaz. E confie na direção, na proteção, no cuidado de Deus. Tenha paz. Em meio às lutas você tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Que você vença a sua adversidade. Que você confie no que Deus diz. Em Deus há salvação, em Deus há livramento, em Deus há uma fortaleza no dia da tribulação. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia firme, confiante na presença do Senhor. É o que eu desejo para você. Que o Senhor te abençoe ricamente nesse lindo dia que Ele preparou para nós.